Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa última aula do curso de Introdução à Harmonia. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre acordes invertidos, esse que é um dos assuntos mais importantes que nós temos nesse período de Introdução à Harmonia, junto com intervalos, formação de acordes. Na minha opinião, é um dos assuntos mais importantes que nós temos, né? Eu dividi essa série de Introdução à Harmonia em 8 aulas e podemos dizer que das 8, né, essa, no caso, né, é uma das mais importantes, junto a intervalos e a formação de acordes, beleza? Então pega o seu caderno, lápis, caneta, borracha, enfim, e fica ligado nessa aula, porque essa aula ela é super importante para a sua formação harmônica, beleza? Bom, vamos lá. Então, vamos começar a nossa aula falando um pouco sobre inversão. O que é a inversão, né? Como o próprio nome diz, se eu estou trabalhando com um conceito de inversão, então pode-se entender que eu vou inverter alguma coisa, que eu vou mexer em alguma coisa, né? O que a gente precisa entender é o que é inversão dentro da música, porque o conceito a gente já sabe, é um conceito conhecido, algo que é invertido, né? Valores invertidos. O que é valores invertidos, né? É quando eu troco, obviamente, os valores. Por exemplo, dentro da minha família, a gente não está acostumado a falar palavrão e daqui a pouco, do nada, as pessoas começam a falar palavrão. Os valores foram invertidos. É basicamente isso. E na música não é diferente, né? Só que inversão na música vai ser apresentada de uma outra forma. É quando a fundamental do meu acorde, ela deixa de ser a nota mais grave. Ou seja, obviamente, quando eu pego essa nota mais grave do meu acorde, exemplo, Ré maior, e quando eu troco esse Ré, que é a primeira nota do acorde, obviamente, porque o acorde é de Ré maior, então ela tem que ser a primeira nota, né? Então eu tenho Ré. E eu boto uma outra nota do acorde no lugar desse Ré, exemplo, Fá sustenido, eu tenho uma inversão, tá? Então, na tela, nós temos dois exemplos de inversão. Ré maior, né? No seu estado fundamental. O que é o estado fundamental, né? As três notas que compõem o acorde, naturalmente. Então, posição fundamental do acorde é aquela que é formada pelas notas que formam realmente aquele acorde, né? Então, Ré, Fá sustenido e Lá forma Ré maior. Ré, Fá, Lá, eu tenho um acorde de Ré maior, né? Se eu inverter, botar esse Ré no final e botar o Fá sustenido como nota mais grave, eu vou ter a primeira inversão, que é a terça do acorde como baixo. Ou seja, vamos entender isso agora de uma forma bem simples, né? Não vai ter muito mistério aqui não. Entenda comigo aqui que o acorde de Ré maior é formado por Ré, né? A gente pode fazer uma coisa aqui, ó. Primeira, né? Terça e quinta, para facilitar aqui, tá? Fá sustenido e Lá, beleza? Isso aqui é o que forma o acorde de Ré maior. A primeira inversão é quando eu, no lugar desse Ré, coloco o baixo, coloco a terça como baixo, né? E aqui, o que vai acontecer? Esse Ré eu vou jogar para o final. E aí vai nascer o que nós chamamos de Ré com baixo em Fá sustenido. Ou seja, primeira inversão. E aí, a segunda inversão vai ser, obviamente, a quinta no baixo, né? Então não tem muito mistério, né? Por isso que quando eu falei no início da aula sobre tétrades, ou foi no início da aula sobre tríades, eu não me lembro muito bem agora, mas eu já falei com você anteriormente que quando você entende o que é uma escala, uma inversão, um intervalo, fica muito mais fácil de você formar acordes e entender inversões, né? Então tudo tem um porquê, né? Às vezes a gente vai querer ver um pouco de inversão, mas ainda não saca muito bem de notas, intervalos, tom e semitom, e aí quer pular a etapa. E aí o que acontece? Você acaba tendo muita dificuldade em entender o que é o conceito de inversão. Aqui o objetivo não é aprender a fazer inversão, é aprender os desenhos, e sim aprender a ideia, o conceito, né? Existem várias formas de se fazer o acorde de Ré com baixo e Fá sustenido, por exemplo, né? Aí qual o formato que você vai escolher fica a teu critério. O que a gente precisa entender é o que está acontecendo por trás do conceito em si, ok? Bom, e
Falando das tétrades, beleza? Tétrades é um assunto que sempre é bem complexo, né? Sempre bem difícil de explicar o que é tétrade, né? Mas a tétrade ela tem basicamente três inversões, né? O estado fundamental do acorde normal, vamos pegar o acorde de Ré maior com a sétima menor, o acorde de Ré sétima, né? Ali o acorde é maior com sétima menor, tá? Então a primeira inversão também vai ser no Fá sustenido, ou seja, inversão na terça. Ré7 com baixo em Lá. Inversão no caso na quinta, segunda inversão, né? E a terceira inversão vai ser uma inversão, obviamente, na sétima. Por quê? Se eu estou me referindo a tétrade, né? Eu estou falando de acordes que possuem sétima maior, sétima menor. Então essas inversões elas vão acontecer na sétima. E aí, no caso, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Observe a ausência da sétima em Ré com baixo em Dó. Por quê? Porque o Dó já é a sétima do acorde. Então eu não preciso escrever Ré7 com baixo em Dó. Eu não preciso escrever isso, porque seria redundante escrever isso daqui. Você pode simplesmente escrever Ré com baixo em Dó, porque o Dó já é a sétima do Ré, ok? Então entende-se que você está fazendo uma inversão na sétima, ou seja, uma terceira inversão aí, tá bom? Acordes com sexta tem duas inversões, né? A exemplo da tríade. Com baixo no caso, na terça, primeira inversão, e com baixo na quinta, segunda inversão, tá? Então acordes com sexta possuem duas inversões, beleza? A primeira inversão, tá? E a segunda inversão, beleza? Ou seja, diferente da tríade, que possui até três por causa das tétrades, né? Por causa da sétima, o acorde com sexta, que é uma tétrade, ele só vai possuir aqui duas inversões. Na terça e na quinta. Ou seja, a primeira inversão, segunda inversão, tá bom? Observe, a terceira inversão do acorde de sexta resulta em tétrade diferente na posição fundamental, soando como tétrade. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que se você fizer uma inversão na sexta, você vai dar origem, na verdade, a um outro acorde, que é um acorde meio diminuto, que é chamado de Ré meio diminuto. O que ele está querendo dizer? Que é como se fosse que Fá menor 6, por exemplo, ou seja, a inversão de Fá menor 6, é um outro acorde meio diminuto. Então, não há necessidade de se trabalhar com inversão aqui, né? O que normalmente a gente faz é trabalhar as inversões na primeira, na segunda e na terceira inversão, tá? E os acordes com sétima maior, preste atenção no que eu estou falando, os acordes com sétima maior, eles também não possuem inversão na sétima maior. Por quê? Porque acaba gerando um choque aqui, um conflito. Então, as únicas tétrades que têm três inversões são as maiores com a sétima menor, ok? Então elas têm três inversões, né? A tétrade maior com sétima maior, ela possui duas inversões, da mesma forma que a sexta, ok? E você tem que tomar cuidado com algumas inversões, né? Porque nem sempre você vai pegar um acorde aí, você vai fazer, de repente, um acorde. Esse, por exemplo, Fá 6 com baixo em Ré. O que é Fá com sexta com baixo em Ré? É Ré menor 7. Então você não precisa escrever a inversão. Você pode escrever o acorde, pode simplificar o acorde, né? É basicamente isso que ele quer dizer com isso, tá? Bom, inversões de acorde de sexta coincidem com outras inversões de tétrades. E a cifragem é escolhida conforme o contexto harmônico, beleza? É exatamente a mesma coisa que eu acabei de explicar, né? Você precisa tomar cuidado na hora de trabalhar as inversões. Por quê? O que a gente normalmente trabalha está resumido aqui para você, né? A tríade ela tem duas inversões, né? A primeira e a segunda, beleza? Então a tríade ela tem duas inversões. Bom, a tétrade ela vai possuir aqui, no caso, três inversões, né? Só que é importante lembrar que o acorde tétrade que vai possuir três inversões é o maior com a sétima menor, que é isso que você está vendo na tela, tá? Então, Ré7 com baixo em Fá sustenido, né?
que inclusive vai ter uma sonoridade muito parecida com um acorde meio diminuto, né? Ré7 com baixo em Lá e Ré com baixo em Dó. Esse Ré com baixo em Dó é uma terceira inversão, ou seja, a sétima está como baixo, beleza? O acorde maior com a sétima maior, da mesma forma que os acordes com sexta, só vão possuir duas inversões. A primeira inversão, tá? Que no caso vai ser Ré7, Ré com sétima maior com baixo em Fá sustenido, tá? Ou Ré com sexta com baixo em Fá sustenido. E também na quinta, que vai ser com baixo em Lá, né? Ré com baixo em Lá, por exemplo, né? E Ré com sétima com baixo em Lá. Então, da mesma forma que o acorde com sexta, ele só tem duas inversões, o acorde com sétima maior também só vai possuir duas inversões, beleza? Bom, aqui faltou algumas informações importantes com relação aos acordes menores, né? Mas os acordes menores, eles também vão possuir três inversões, tá? Então, os acordes menores, da mesma forma que a tétrade maior com a sétima menor, eles vão possuir três inversões, né? Que no caso é a primeira inversão. Então, exemplo, Ré menor, né? Vamos pegar aqui o exemplo em Ré, né? Ré com baixo em Fá. Por quê? Fá é a terça menor, então vai ser a minha primeira inversão. Segunda inversão, Ré com baixo em Lá. Segunda inversão na quinta, né, de Ré. E a terceira inversão, que é Ré menor com baixo em Dó. Tá bom? Então, recapitulando, né, a tríade maior tem duas inversões, tá? Primeira e a segunda inversão na terça e na quinta no baixo, ok? A tétrade maior com a sétima menor e menor com a sétima menor possuem três inversões. A primeira, a segunda e a terceira, que é com a sétima no baixo. Os acordes maiores com a sexta têm duas inversões, né? Na primeira e na segunda, ou seja, na terça e na quinta. Da mesma forma que o acorde maior com sétima maior. Então, os acordes com sexta e os acordes maiores com sétima maior possuem duas inversões, primeira e segunda inversão, ok? E aqui você precisa tomar um cuidado com algumas cifragens de acordes invertidos, porque esses acordes eles podem ser melhor escritos de outra forma, né? Exemplo, Fá menor 6 com baixo em Ré. Seria já uma redundância, né? Porque a sexta de Fá menor é Ré, né? No caso, ou melhor, né? A sexta de Fá seria Ré, né? Só que esse acorde ele vai gerar um outro acorde meio diminuto, que poderia ser melhor escrito através desse formato meio diminuto, né? Então, Fá 6 com baixo em Ré, por exemplo, é igual a Ré menor 7, ou seja, tem a mesma sonoridade, né? Então, você não precisa escrever Fá 6, ou seja, Fá com sexta com baixo na sexta. Você não precisa fazer isso, né? Você pode simplificar e escrever ele num formato mais interessante, que é Ré menor 7, né? Beleza? Bom, e é isso. Eu agradeço muito por você ter assistido a todas as aulas, por você ter acreditado e confiado no meu trabalho, para ser o seu mentor, para de certa forma orientar os seus estudos de introdução à harmonia, né? Lembrando que esse é apenas um curso de introdução e nós temos a continuidade desse curso. Você vai dar continuidade nisso estudando harmonia funcional ou até mesmo outro tipo de harmonia que você queira estudar. Mas o curso de harmonia funcional, ele existe na plataforma, né? Eu já tenho muitas aulas gravadas e a gente ainda está dando continuidade a esse curso. Eu não sei em que momento você vai terminar, obviamente, esse curso de introdução à harmonia. De repente, quando você acabar esse curso, eu já acabei o curso de harmonia funcional também. Mas até o momento da gravação dessa aula, eu ainda estou produzindo as aulas de harmonia funcional, então dá para você acompanhar tranquilamente, beleza? O curso de harmonia funcional ele é um curso onde você vai aprender não só técnicas de harmonia, mas você vai aprender a reharmonizar músicas do zero, né? Ou seja, você vai pegar tudo isso que você viu agora no Introdução à Harmonia e você vai botar na prática, beleza? Fazendo reharmonizações, né? Criando aí as suas próprias harmonias, enfim. E é isso, agradeço a confiança no meu trabalho, tamo junto, valeu e fui!